Hoje é reflexões sobre o ano, poesias. Olha que lindo. Então, mas antes de começar a falar somente sobre reflexões ou falar de poesias, né? Porque eu amo poesia, até uma semana atrás estava falando com a minha psicóloga, eu sempre falo aqui, né, gente? Eu faço propaganda de terapia, mas faz bem para a saúde, né? Mental, física, porque se eu estou bem mental, vou estar fisicamente bem, espiritualmente também. Então, como a gente faz para cuidar desse manancial que é a vida, né? Refletindo, e aí entra aí o ano, né? E aí eu lembrei até que eu fui lá buscar lá nos temas, né? Encontrei que não é somente uma terça-feira qualquer, né? A gente está em movimento, 48 terças-feiras aqui na Casa Esperança esse ano já, hoje. Ai, que bonito. Fazendo aniversário 48. Eu já passei, né? Eu estou com 52, então já não faz mais minha parte aí. Mas é que a gente não está falando sobre a questão de encerramento ou aniversário, né? Não tem nada disso. Não é começo, não é fim, e também não é página rasgada, né? Arrancada do calendário, não é. Mas é uma oportunidade de conhecermos melhor através dos ensinos do Cristo, né? Que é o que nos enche o nosso coração. Então, para isso, a gente precisa também lembrar, né? Colocar nas nossas reflexões que foi tempo de sorriso, que foi tempo de alegria, não foi? Para todos nós. E ainda está sendo de aprendizado, ó, né? E aí, lembrando Jesus, porque ele disse, ele prometeu para gente que não ia, ele não prometeu a ausência de dor, né? O que ele prometeu para gente? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele não disse isso? O consolo, ele sempre vem, mais tarde ou mais cedo, sempre vai chegar. E aí, a nossa inteligência suprema, que é Deus, causa primária de todas as coisas, vai lá e fala assim, queridos, fica quietos aí, que vocês estão indo no meio do caminho, o ano nem acabou ainda, né? Continuam refletindo, continuam buscando a sua interiorização, continua abençoando o seu irmão, continua levando bom dia, boa noite, Darly, na terça-feira, quando chega Darly. Bom dia amanhã para a mãe, para o irmão, para aquele senhor padeiro, moço do ônibus. Vamos levar bênçãos para todos os lados, né? Que é o que a gente precisa fazer, levar bênçãos, que é isso que enche os corações de todos aqui na Terra. Por mais que alguém esteja sofrendo, se você chega lá e dá aquele abraço apertado, ele vai chorar com você, você vai chorar com ele, mas você vai dar alegria para o coração daquele que sofre. É ou não é? Não tem como deixar ninguém mais feliz do que com um abraço, do que com um ouvido que ouve de verdade. Né? Que ele fala assim, qual foi a última palavra que ele disse mesmo? Eu nem lembro mais. Né? E aquele olhar que está junto contigo. Mas antes disso, para você chegar nisso, você tem que estar junto com o Senhor, orando. Não adianta a gente falar assim, vou orar de vez em quando. Se eu oro de vez em quando, então quando chegar a dor, eu vou estar desesperada, não vou saber nem orar. Olha só. Eu falo assim, Darly, estou aqui sofrendo, né? Mas a necessidade desse alinhamento diário, a gente acabou de fazer. Chegar aqui com o coração aberto, de estar junto com Deus, a espiritualidade, orando. Mas antes disso, lembrando que nós estamos vivos, respirando. Vamos mais uma vez? Vamos respirar? Respirem fundo. Suavemente. Sinta o corpo presente, sinta o peito onde a vida pulsa. Então, Jesus nos convida a esse lugar interno, onde o Evangelho acolhe, silencia, ilumina. Aqui.
não era onde ele falou, até trouxe uma das preleções, eu não falei, ele estava lá falando com a samaritana, né? Aquela que ninguém queria ficar do lado. Ele foi lá tomar água com ela, né? A gente toma água fluidificada aqui na Casa Esperança, todo mundo junto. Ele foi lá tomar água também, água abençoada. Ele falou assim: eu tenho a água viva. Olha só, água viva. Mas ele disse que o templo de Deus estaria aqui, né? Então, quando a gente respira, a gente leva essa vida e pulsa muito mais, não é? Gente, aí voltando de novo lá na psicóloga, ela virou e falou assim: eu estava falando de poesia e tal, e ela falou assim: não, e você? Ah, eu gosto de poesia daquela que chora, né? Quem gosta de poesia que chora? E aquela que rima muito simplesinha, sei lá, era lá da época do infantário, né? Então, eu gosto daquela que toca assim, sabe? Dói o coração. Aí falando de pessoa que não sabe que nem sabia se era médio ou se não era, mas que gostava de falar, né? Ou a Alta de Souza, que trazia aquele. Então, hoje eu vou trazer para vocês mais uma reflexão através da Alta de Souza. E dessa vez eu vou trazer uma música para a gente silenciar o coração enquanto ouve. 2 minutinhos? Vamos junto? Ela é uma poetisa, gente, mas trazemos aqui com um grauzinho de música, né? Para vocês. Vamos lá. Claro que poderiam escutar mais, né? Porque a música é maravilhosa, não é? Fala a verdade. É quase que aquela a novela espírita, então, assim, né? No início assim, da novela sempre tem aquelas músicas assim que mexiam com o nosso coração, né? Alta de Souza, ela traz isso nessa mensagem, né? Mensagem fraterna. Tem ela em até Haroldo Dutra falando e tal, clamando, né? Clamando, mas eu não sou muito boa de voz para isso, então eu trouxe uma música que eu acho que ela veio também para acolher os nossos corações. E aí, vamos junto ali pensar mais um pouquinho, né? Eu estava, esse final de... Final não, o início do mês que passou agora, que está entrando agora, eu fui para a Alemanha, né? Tive um retiro lá com um povo, assim, povo que gosta mesmo, sabe, de abraçar, que gosta de falar com o outro, cantar, o trem foi bom. E aí, enche o coração, né? Porque a gente está todo mundo junto, aquele tanto de gente, era um retiro cheio de padre, olha só. Então, vamos lá, vamos refletir tudo junto, né? A gente está no meio das reflexões aqui. E aí, os padres queriam todo mundo em silêncio, mas os brasileiros, todo mundo sabe o que é, né? Não? Todo mundo junto, o que dá? Café com pão, pão. Nossa, o pão deles era maravilhoso. Então, vamos lá. Quero compartilhar com algo que eu vivi lá nesse lugar, né? Nós tivemos uma dinâmica simples, muito simples, né? Um minuto olhando nos olhos do outro. Foi essa a dinâmica, o início da dinâmica. Só isso, 1 minuto. E mesmo assim, quanta coisa que revelava ali naquele 1 minuto, né? Demorava até, chegou até, eu até achei que estava demorando. Mas o desconforto inicial, né, a emoção e às vezes a sensação de ser visto de verdade pela primeira vez, né? Também tem isso. Chega a tocar os corações daqueles que estavam ali se olhando por 1 minuto. E por quê? Porque olhar nos olhos do outro, né, é inevitavelmente olhar para si mesmo. Eu não tento olhar 1 minuto no olhinho aí de alguém que você brigou, tal, vocês vão pedir desculpa na hora, né? Não pede. Porque olhar, quando a gente pega ali, a gente vê Deus refletido no nosso irmão, não vê? A gente vê, a gente se vê, a gente se vê no olho do outro. E a gente consegue enxergar Deus. Tem até aquele filme lá, Avatar, que a menina pega assim, ela azul, né? Pega o cara e fala assim, eu te vejo, né? Aquele momento de entrega. Então, a gente se entrega quando a gente olha de verdade para o outro. E aí a gente também percebe que nós deixamos sentimentos ficando ali guardados, soterrados pela correria, silenciados pelo automatismo, por críticas, culpas, né, de culpar o outro, não sei o quê, a gente até se esquece de se olhar, né? Esse olhar
que é também um espelho nosso. Se a gente se olha no espelho, a gente se vê, a gente sabe como a gente está se sentindo. Então, espiritualmente falando, quando mergulhamos nesse silêncio de reflexões, né, também estamos aproximando de Deus, olhando com cuidado o que Ele deixou a gente fazer aqui na Terra, que é viver, né? Então, nós estamos ali aproximando, orando, meditando, isso é se olhar, né? Terapia também, com a psicóloga, eu já falei, também neste olhar que desnuda, que a gente consegue se curar, o autoconhecimento dói, mas é importante. E isso nos lembra o livro dos Espíritos, na questão 12, bem lá no início, quando Kardec pergunta, já que não compreendemos, aqui, ó, já que não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? E a resposta foi a seguinte: sim, de algumas. O homem as compreende melhor na proporção em que se eleva acima da matéria. Ele as vê pelo pensamento. Olha aí. Então, precisamos nos ater que o pensamento é vida, né? Aí, recordando ainda o livro Pensamento e Vida, ditado por André Luiz, no prefácio, acho que eu já trouxe aqui, se não foi que foi em outro lugar, no prefácio, Emmanuel traz ali, né? Vamos abrir aspas aqui, ele fala assim: nosso pensamento cria o que procuramos, cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos, olha só, até que nos identifiquemos um dia com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida do nosso Pai. Nosso pensamento. Então, quando a gente... Por isso que aqui, família, vamos botar aqui para a gente lembrar novamente, que a gente está falando aqui de consciência, presença, luz interior. Todos nós temos luz, todos nós temos, todos, até aquele que está ali encarcerado, né, porque escolheu, sei lá, fazer o que ele não deveria fazer, mas ele também tem luz, todos nós temos. E aí, eu trago aqui mais uma vez, vamos unir dois, agora, dois rapidinho que, né, eu gosto de falar, mas tem coisa que eu gosto de mostrar também. Vamos lembrar que tem dois ensinamentos que se completam aqui, né? Tem Marcos 13, eu não vou lê-lo todo, quem quiser ir lá na Bíblia depois ler, Marcos 13, de 1 a 13, traz para a gente assim, ensinamentos importantíssimos. Né? E Fonte Viva também, capítulo 81, que é a candeia viva, né, que Emmanuel traz para a gente. Então tá tudo, vai ficar tudo gravado, depois vocês ouvem e vê de novo. Então, ambos nos chamam para essa postura, né? Para essa postura que a gente precisa lembrar, que é a vigilância da alma, da fidelidade à luz que está dentro de nós, né? Então vamos respirar fundo de novo? Respirei. Leve. Agora coloca a mão sobre o peito. Se quiser. Sinta que você existe. Respira. É sustentado. Uhum. E Jesus agora está com os discípulos diante do templo. Ó, diante do templo. Lindo, imponente, admirado. Mas ele não se impressiona com a aparência, não. Tá? Ele não se não. Ele fala assim, não ficará pedra sobre pedra, Jesus disse. E aí os discípulos se espantam. E Jesus fala assim, ele fala sobre confusões, decepções, enganos, provocações, conflitos, perseguições, e olha lá o que mais. Mas o centro do ensinamento que ele traz para a gente não é o medo, não é.
é a vigilância, a firmeza e a lucidez espiritual. Estamos juntos? E se olharmos para a nossa própria vida, percebemos quantas pedras que caem. Vamos lá? Relacionamentos que mudam, situações que desmoronam, certezas que se quebram, ilusões que se desfazem. E às vezes nos desesperamos como os discípulos. Mas Jesus nos diz assim, tocando os nossos corações: olhai por vós mesmos, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, não é quem entende, não é quem discute, e não é quem vence debates, não é. É quem permanece fiel à luz em meio aos desafios. Sente isso? Então vamos ouvir alta de novo. E aí? Vamos chorar junto quando a gente ouve alta, né? Pelo amor de Deus, trebo demais, não é? E é isso, né? Que a alta, ela sofria também, mas ela tinha essa beleza, essa luz nas palavras, porque ela sentia, né? Ela escreveu só um livro, gente, olha só. Então é isso. Aí vamos juntos mais uma vez, buscando essa candeia, para a gente fechar aqui o nosso pensamento. Eu sou assim, vamos pensar junto, mas aí tem que ter uma coordenação aqui, porque a Dália é TDAH, já falei para vocês, então tem que estar tudo mais ou menos esquematizado do que vai falar, porque senão fica demais, né? E aí a gente lembra disso que a Alta falou, né? A gente precisa lembrar do Mateus, que ele trouxe ali para gente, o Emmanuel, Mateus 5,15, que fala assim: ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Nossa, Jesus, podemos esconder nossa luz? Podemos, não é? Vamos brilhar? Vamos deixar brilhar? Vamos deixar brilhar. Mas para isso a gente precisa usar a nossa bênção para o próximo. Eu acordo de manhã, eu vou falar assim: ah, hoje eu acordei, né? Não estou bem, não. E estou, né? Estou com as macacas. E aí, o marido vai sentir que eu vou estar com as macacas. Mas se eu falar assim, não, primeiro eu visualizo, eu faço uma prece, vou orar e ponho ali a minha visualização de pacificadora. E consigo ver que eu consigo abençoar a quem eu amo. Então, se a gente faz isso sempre, a gente vai emitir, irradiar, porque a gente sabe que pensamento é o quê? Irradiação, é matéria também, né, gente? Plasma aí. Tem cheiro, tem cor, tem vibração. Então, a gente precisa se ater ao que nós pensamos, o que nós sentimos, nós vamos pensar, e o que nós pensamos, vamos sentir, né? E Emmanuel complementa: a caridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Então, olha aí. Então, precisa também de lembrar do óleo. Nossa existência é essa candeia viva, né? E é o erro lamentável gastar nossas forças em egoísmo, vaidade ou limitação. E aí Emmanuel nos chama a ação. Ação. E como que a gente faz isso? Ação. Como que a gente faz? Acabei de falar, né? A gente coloca as nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes, que é o que ele coloca lá nesse parágrafo, nesse livro Fonte Viva. Fica aí para vocês, é lindo esse livro, maravilhoso, né? Bom para meditarmos. E aí, dever de casa, que a gente não pode deixar também de deixar de vocês terem dever de casa, que adianta falar aqui, não sou professora, mas eu sou aqui dever de casa junto com vocês. Você acha que eu não faço aqui também todo dia? Não, todo dia. Vamos junto? E aí, quando uma vez por semana, com alguém que chama minhas, né, puxa minhas orelhas. Qual é a emoção? Fecha os olhos aí de novo. Vamos lá, fecha os olhos. Qual a emoção
ou pensamento tenho alimentado com frequência ultimamente? Se responda. Em que áreas da minha vida sinto que o tempo não passa? Em que área da minha vida sinto que o tempo não passa? Tenho me agarrado a sentimentos antigos? E por quê? O que tenho feito para educar minha mente e elevar meu padrão vibratório? Aí deixo mais um. O que Jesus faria com os pensamentos que cultivo todos os dias? Tenho fé suficiente para aceitar a reencarnação como tratamento justo e curativo? E é isso. O Espiritismo, ele nos ensina. A causa é nossa. Mas podemos também lembrar do amparo de Deus, tá bom? Cada escolha que fizemos este ano, boa ou difícil, é uma parte escrita na nossa história espiritual. Não existe castigo, existe consequência, não existe culpa eterna, existe reparação amorosa. Então, não existe atraso também, existe o tempo certo para cada alma. E saber disso é libertador, não é? Então, pela lei da reencarnação, nos apegamos a isso. E temos fé para continuar indo o que prometemos a Deus a fazer aqui na Terra como missão, tá bom assim? Então, eu deixei uma musiquinha em várias línguas para todo mundo ouvir. E aí fechamos com muito amor, né? A gratidão a Deus por este momento da nossa reencarnação, desse momento de estarmos juntos, fazendo essa troca de bênçãos e emanando bênçãos